Isso aqui é família, meu irmão. Aleluia. Isso aqui é família. Fala aí, isso aqui é família. Amém? Irmãos, não é o que o mundo diz, a sociedade diz. É o que Deus diz, o que é a igreja. E Deus diz que a igreja é uma família. Então fala para o teu irmão, meu irmão, isso aqui é família, viu? Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, queridos. A Bíblia diz em Efésios 2,19: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você, como filho de Deus, é membro da família de Deus. Você não é a igreja, você pertence à igreja. Amém? E só para descontrair o que a condessa falou numa ocasião, ela disse assim: a família é um conjunto de pessoas que se defendem em bloco e se atacam em particular. Interessante isso, né? Algo do século XIX que retrata a realidade da família, né? Quando alguém fala da tua família, você sai igual um gigante para poder defender a sua família, né? Oh, minha família, não, todo mundo defende a família. Mas dentro da família, muitas vezes há o problema, né, individual, um atacando o outro e tal, mas é dentro da família. Por mais que a tua família seja uma família que tenha as dificuldades, você nunca gosta de ouvir as pessoas falando contra a sua família, mesmo sendo uma coisa que é real, mas é a sua família, não é verdade? A igreja é a mesma coisa. Se você é membro da igreja do Senhor, da família, né, você tem que defender a igreja, você não pode falar mal da igreja. Amém, queridos? Porque a igreja é a sua família. Você não está feliz de estar aqui hoje? Não está? Eu sempre fico feliz quando eu posso estar junto com vocês. Seja numa célula, seja num GD, grupo de discipulado, seja na terça-feira. Na terça-feira, então, eu fico muito mais à vontade na reunião da família, que é muito mais, né, a gente pode abrir um pouco mais do que no domingo. E domingo nós estamos aqui reunidos, né, celebrando ao Senhor. Tem muita gente que vem aqui no domingo, né, às 4 horas da tarde, já para servir, para fazer as coisas. Isso é muito, muito, muito legal. Amém? A igreja, a Bíblia fala que é uma família. Alguns símbolos que a Bíblia coloca da igreja, né, a Bíblia, um dos símbolos, edifício, né, que a igreja é um edifício, é uma casa, né? A igreja é uma casa. A igreja, o outro símbolo que a Bíblia fala é que a igreja é um corpo, né? Cada um tem sua função dentro do corpo. Então, a igreja é isso daí. Também um outro símbolo que a Bíblia fala é que a igreja é a noiva de Cristo, né? E na verdade, a igreja é o alvo do amor de Cristo. Cristo é apaixonado pela igreja dele, né? E a igreja dele é apaixonada por ele. Louvado seja Deus, né? Por isso você fica assim animado. Quando você está assim reunido junto no nome de Jesus, você fica animado, você fica, né, aquele fervor, aquela coisa gostosa que vem na gente. Um outro símbolo da igreja no Novo Testamento é que nós somos embaixadores. Os filhos de Deus aqui na terra são representantes de Deus aqui, né? São embaixadores. A Bíblia diz que nós somos o quê? Embaixadores, representantes dos interesses do céu na terra. Exatamente isso, né? Representantes dos interesses do céu na terra. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. Você representa os interesses do céu aqui na terra. Amém, queridos? A Bíblia diz também que, como nós estamos falando hoje, que um outro símbolo é a própria família, né? E existe uma metáfora muito forte na Bíblia, né, que retrata a igreja como família. É exatamente a Trindade. Deus como Pai, Jesus como Filho e o Espírito Santo, que desenvolve, na verdade, e revela a face materna de Deus, né? Então ali já é uma família.
A família é exatamente algo que Deus fez, amém? Quando ele falou assim, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança, ele já se retratava ali como a família. A família tomou a decisão, a família decidiu criar o homem à imagem e semelhança daquilo que é no céu. Então a família que Deus instituiu aqui na terra é o retrato do céu, amém, queridos? Nós somos filhos e somos irmãos, então eu posso não te conhecer profundamente, mas nós somos irmãos em Cristo, nós somos filhos do mesmo Pai, amém? Temos o mesmo sangue que nos purifica, aleluia, do pecado, amém? Temos a mesma fé, é a fé colocada em Cristo Jesus, focada nele, na palavra dele. Então nós somos irmãos em Cristo. Então eu passo ali na rua ou encontro com outras pessoas, né? Vamos dizer, o irmão da Assembleia, da Presbiteriana, da Metodista, sei lá. E aí, oi, tudo bem? Tudo bom, meu irmão? Nunca vi aquele irmão, mas ele é meu irmão. Por quê? Nós somos filhos do mesmo Pai. Amém? Aleluia. Temos a mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. Reunimos-nos em congregações diferentes, mas nós temos a mesma essência. Amém, queridos? A mesma essência. Interessante que cada um tem a sua revelação específica, né? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12 que o pai é aquele que corrige o filho, corrige o que ama. Ele corrige. Então, esse é o papel do pai, né, também, de corrigir o filho. A Bíblia diz que o Espírito Santo é aquele que, na verdade, revela algo assim, mais materno, algo que mexe com as nossas emoções, com a nossa alma. Ele nos convence do pecado, ele nos convence da justiça de Deus, ele nos convence do juízo que virá sobre essa nação, sobre as pessoas. Então o Espírito Santo é algo tremendo quando a gente tem um relacionamento com o Espírito Santo. Na verdade, essas três pessoas, elas nos empoderam, né? Nos dá condições para a gente caminhar, vencer em nome do Senhor Jesus. Aleluia, querido. Família é algo fantástico. Viver e pertencer à família de Deus, a uma congregação, uma igreja é muito, mas muito fantástico. Na verdade, uma das maiores necessidades e anseios do nosso mundo é a necessidade de pertencer. As pessoas têm a necessidade de pertencer a uma comunidade. Não adianta você dizer assim, eu sou a igreja sozinho, você não é, né? A igreja é um grupo de pessoas reunidas em nome do Senhor Jesus, aleluia. E o que Jesus na verdade instituiu? As únicas duas instituições que vieram do céu são exatamente a família e a igreja. A família instituída em Gênesis capítulo 1, versículo 26, amém? E a igreja estabelecida na cruz do Calvário, por Jesus. São as duas instituições, por isso que o diabo, o mundo, a sociedade, muitas vezes, através de alguns movimentos radicalizados, eles atacam a família. Eles tentam de todas as formas desestruturar a família, descaracterizar a família como família, né? Eu estava vendo um vídeo que a minha esposa passou para mim. Marco, dá uma olhada nisso daí, porque a gente fica conectado, né? Então uma professora ensinando numa escola, as crianças de 4, de 5 anos, né? Que menino pode usar saia, pode usar brinco, e ela ensinando. E quando ela chega em casa, ela fala para o pai o que a professora ensinou, e o pai fica doido da vida, né? Porque na verdade é a sociedade, muitas vezes através de algumas coisas, estabelecendo o inverso daquilo que é família, daquilo que Deus fez. Deus fez homem, Deus fez mulher, amém? E amém está fraquinho, irmãos. É isso que a Bíblia, amém, irmão? É isso que a Bíblia diz, né? E é dessa forma. Então a sociedade, muitas vezes, o diabo, ele trabalha para poder destruir aquilo que Deus fez. E o que Deus fez, pastor, a família. O que veio do céu é a família. O que veio do céu é a igreja. E ele trabalha para destruir a família e destruir a igreja. Porque a igreja é constituída de famílias, amém? E nós estamos aqui como família, em nome de Jesus, celebrando ao nosso Pai, ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus que nos salvou, ao Espírito Santo que está aqui conosco, manifestando a sua glória, aleluia. Dessa forma, irmão.
Então nós precisamos assim, estarmos assim muito antenados em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Precisamos desenvolver o coração de filho, não é? Augusto Cury, em um dos seus livros, ele diz assim: muitos filhos só entenderão que deveriam ter conhecido e amado mais seus pais num dia em que eles fecharam os olhos para sempre. Você vai entender essa frase mais lá na frente, que eu vou falar sobre a figura do pai. Tanto o pai que nós temos como sendo o nosso Deus, como o pai, né, que está na casa, que está ali. É bem verdade que hoje, há 30 anos atrás, isso não existia dessa forma, com tanta intensidade, né? Mas hoje em dia, a maioria, muitos filhos, eles crescem sem a figura do pai em casa, né? Sem a figura do pai, porque na verdade as pessoas estão ali e hoje a sociedade acha que tudo é natural, que tudo é normal. Então o menino vai para a casa da menina e dorme lá no quarto da menina, e a menina dorme no quarto do menino quando vai para a casa dele, e assim daqui a pouco vem a criança e aí fica grávida, e aí o menino não quer responsabilidade com aquilo, e aí a criança cresce quem? A criança cresce somente com a figura materna e não com a figura paterna. Vai ser crescido mesmo com a figura dos avós. Então, na verdade, as coisas estão cada vez mais difíceis para que a pessoa chegue, então, quando ela chega na igreja, se converte e aceita Jesus, ela tem dificuldade de entender essa instituição chamada família. A família como padrão que Deus colocou. E aí há muita dificuldade. E é isso, querido, que eu quero trabalhar com vocês nessa noite, porque isso aqui é família. Amém? E eu tenho pregado muito sobre família, porque ultimamente há muita coisa tentando destruir a família, descaracterizar a família, desfazer como família, do ponto de vista bíblico, daquilo que Deus colocou. Por isso que chamam a igreja, ou os crentes em Cristo Jesus, de fundamentalistas. Né? Que nós somos fundamentalistas. E de fato nós somos. Ser fundamentalista é exatamente defender os princípios que estão exarados, que estão ali na palavra de Deus. Nós somos fundamentalistas. Nós somos tradicionais, amém, irmãos? Irmãos, vocês têm que estar mais ligados, né? É isso aí. E você que é filho, você que é filha, você que é esposa, você que é pai, mãe, fiquem ligados, antenados. Se você é filho de Deus, é filha de Deus, se você está participando da família de Deus, se você pertence à família de Deus, se posicione como filho de Deus. No reino de Deus, o que nós precisamos fazer é nos posicionarmos como filhos, para a glória do nome do Senhor Jesus. E o que precisamos fazer para considerarmos, pastor, para identificar se eu sou filho de Deus mesmo? Eu sou filho de Deus, né? Como ser filho de Deus? Como eu posso mostrar isso? E aí eu quero trazer aqui, eu não vou ler o texto todo para nós ganharmos tempo, mas durante os pontos eu vou ler alguns textos. Todo mundo aqui conhece a história contada em Lucas capítulo 15, né, do pai amoroso, que aí lá na verdade é chamado filho pródigo, né, a parábola do filho pródigo. Mas eu chamaria também aquela parábola, a parábola do pai amoroso, né? E aí eu quero trabalhar com você. Como que você pode dizer assim e mostrar como que eu posso me considerar filho de Deus? A primeira coisa é você, meu irmão, continue na família, a casa é sua. A casa não é do pastor. A casa não é do irmão X, do irmão Y. A casa é sua. Amém? Continue na casa. Olha o que diz o texto. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Interessante que no contexto aqui não se trata do filho saindo da casa para se casar. Ele não está saindo de casa porque ele casou e está indo para outra casa. Não. O contexto aqui, ele está saindo de casa. Ele está desistindo da família. Ele está fazendo pouco caso da família, do nome da sua família. É exatamente isso que está aqui o contexto. E interessante, amados, que naquela época a família, não é como hoje, a família naquela época a visão era, a família era vista como uma empresa. E quanto maior era a família, mais ela tinha condições de sustento, de crescimento financeiro. A família era como uma empresa.
Por isso que o filho, quando ele sai, ele diz assim: pai, me dá a minha parte na herança. E vou dizer uma coisa para você, irmão. Segundo os costumes daquela época, quando um filho pedia parte da herança dele para sair de casa com o pai vivo, a lei assegurava ao pai matar o filho. Mas ele é um pai amoroso, ele não faria isso. E o filho foi embora. E o pai deu para ele a parte dele. E evidentemente que aí é uma confusão muito grande, né? Porque o filho ali naquela hora, ele não se importa com o nome da família. Ele saiu fora, ele desistiu. E foi embora, e pegou o dinheiro, a parte dele. Interessante, né? Então me dá minha parte, eu quero meus recursos, né? Não os recursos dele, os recursos que o pai conquistou. Porque tudo que nós temos veio do pai, o pai que nos deu. Amém? Você não tem nada, nem eu, tudo é do pai. Aleluia. E o pai que conquistou, e ele pediu aquilo que o pai conquistou. Por que ele pediu? Porque ele queria viver a vida do jeito dele. Eu quero gastar do meu jeito, eu quero viver do meu jeito. É assim que muita gente faz. Deus é o meu pai, mas eu não quero viver segundo as orientações do meu pai. Eu quero viver do meu jeito, da minha forma. Eu quero gastar o dinheiro como eu quero. É assim que muita gente trata hoje. E diz que crê em Deus, que ama a Deus, mas não quer compromisso nenhum. Eles querem viver do jeito dele. Mas olha, o Senhor me abençoe, tá? Me abençoe, hein? Me abençoe, porque o Senhor é amor, tá? Me abençoe para eu viver do jeito que eu quero. Interessante, né? Essa dinâmica do amor é uma coisa muito interessante. E ela tem que ser sempre tratada com mais profundidade quando a pessoa... Eu já ouvi muita gente falar, eu tenho até dificuldade com esse tipo de expressão, quando alguém diz assim, a igreja não tem amor. Né? Eu tenho muita dificuldade quanto a isso, porque Jesus... Ele ama a igreja dele. E a igreja tem o amor do Pai. Amém? Na verdade, o filho ali não confiou nas intenções do pai. Ele estava insatisfeito, sempre vazio, sempre querendo mais. E o que aconteceu com ele? Todo mundo sabe da parábola do filho pródigo. O que aconteceu com ele? Ele ficou na miséria, se humilhou, né? Foi humilhado, se tornou escravo e desejou comer a comida dos porcos e ninguém dava para ele. Olha só, então tem gente que deixa a casa do pai, que se afasta do pai. Não, eu tenho meu pai, mas não quero viver com meu pai. Se afasta da família, não quer viver na família. E aí começa a passar por desgraças, por situações e culpa o pai. Por que Deus está permitindo que eu passe por isso? Mas a decisão foi sua, a escolha foi sua. Lembra que você que pediu, você que desistiu, você que saiu de casa. Eu nunca mandei você embora. A igreja nunca mandou um filho embora. É uma questão muito comum, querido. O que é, pastor? Você tem problema com a autoridade? Tem muita gente que tem problema com a autoridade, irmão. Na geração que nós estamos vivendo hoje, então, nem se fala. O filho já com 10 anos, com 11 anos, com 12 anos, ele já confronta o pai. Ele já enfrenta a mãe. E aí essas pessoas se convertem e vêm para a família espiritual, para a igreja. E ele chega na igreja, ele acha que vai ser a mesma coisa. Não vai ser. Uma igreja séria não tem bagunça, não tem anarquia. Você não vai, querido, caminhar na família do jeito que você quer. É por isso que muita gente não fica na família. Porque na verdade o coração deles não está com o pai. Eles querem estar na família, mas do jeito dele. Eu tenho certeza que na sua família tem ordem. Tem diretriz. Tem regra. Por que você não quer que na família tenha regra também na igreja? A igreja do Senhor, a igreja aqui, por que não? Ah, sou contra isso. Mas na sua casa você não é. Sabe, querido? Às vezes é assim que a pessoa vem para a igreja e que é assim. E acha que, e se não for do jeito dele, ele fala assim, a igreja não tem amor.
Eu deixo sempre claro aqui, principalmente na reunião da família, na vida de paz não. Na vida de paz tem princípio, tem regra. Então você se converteu. Então agora você vai andar segundo a palavra. A palavra tem autoridade, irmão. Mas a palavra tem submissão, obediência. Amém? Amém? Se na tua casa não tinha, ou tinha, e você se rebelava, na casa de Deus não. Casa de Deus não. E aí você vai ficar assim, pastor, você se converteu ou não? Ou você apenas se tornou um religioso? Entrou para a igreja batista. Agora sou membro da igreja batista. Dá certo não, tá? Você tem que primeiro pertencer à família de Deus. Se converter, amém? E aí muita gente tem esse problema. Qual é o papel principal da autoridade, pastor? Proteger e empoderar. É isso que nós fazemos com os nossos filhos. Eu protegia os meus filhos dando tudo o que eles precisavam. Não tudo que eles queriam, mas tudo que eles precisavam. E empoderava os meus filhos, Marco Aurélio e a Rebeca, para que eles crescessem, para que eles avançassem, para que eles fossem mais do que eu e a mãe dele. É isso que o pai faz, mas debaixo de autoridade, amém? E a autoridade que Deus estabeleceu, não fui eu que estabeleci. A autoridade que Deus estabeleceu na casa. A autoridade que Deus estabeleceu na igreja dele. É assim, família é assim. Amém, queridos? O que acontece então ao filho quando ele estava longe? Ele ficou desprotegido e fraco. Quando você está longe da família, quando você não está com a família, quando você desiste da família, quando você se afasta da família. E hoje existe um movimento aí nas redes sociais, no Brasil e no mundo, né, dos desigrejados que diz: não precisamos da igreja para ser servo de Deus, para ser crente em Cristo. Não precisamos da igreja. Esse é o movimento que tem por aí. Você sabe, querido, e você entende como que as coisas caminham. Exatamente para que não tenha nada disso. E você faça da igreja somente uma religião. Não se envolva com ela. Não participe. Você já pensou o seu filho ou sua filha, dentro da sua casa, entrar e sair, sem falar nada, sem dizer para onde vai, para onde foi, que hora que chegou, nada disso. Sem prestar conta nenhuma. Pastor, na minha casa não, mas na igreja você quer que seja assim. Meu irmão, segura não. Eu não posso falar pelas outras igrejas, posso falar pela igreja que eu pastoreio. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu não posso fazer nada. O paizão de vocês é o pastor Marco Aurélio. Aqui. Mas o paizão maior mesmo é Deus, amém? E nós temos que seguir isso. Imagine se não tivesse ordem, né? Organização, direção. Ou você acha que essa turma toda que preparou tudo isso, 4 horas eles estavam aqui, amém? Ontem eles estavam aqui, quinta-feira eles estavam aqui, até quase 10 horas da noite, preparando, ensaiando, para hoje celebrar o Senhor junto com vocês. Tem que ter ordem, tem que ter direção, tem que ter isso tudo. Isso aqui é família, irmão, diga para o teu irmão, isso aqui é família. Amém? Isso é família. Isso aqui é família. Família tem conflitos? Eu estou afirmando ou perguntando? As duas coisas. Por que família tem conflito, pastor? Diga assim, porque tem intimidade. É na família que a gente tem os maiores problemas, porque nós sabemos, é na família que há desnudez. Todo mundo sabe qual a sua fraqueza, qual o seu problema, porque lá não tem como esconder nada. E a vida de paz através do discipulado acaba trabalhando isso daí, como Jesus com os seus 12. Porque no discipulado a gente abre o coração e as coisas vão à tona, e a gente tem que cuidar disso. Tem intimidade. Família tem que ter intimidade, intimidade com o pai, intimidade com os irmãos. Irmão, crente que não tem, vou falar isso daqui, sem medo de falar, crente que não tem compromisso com a igreja, irmão, esse crente está com dificuldade com Deus.
Porque ele vai olhar a família. Ele não vê a igreja como uma família, ele vê a igreja como uma religião, ou um templo, ou um CNPJ. Como se o pastor Marco Aurélio fosse o dono disso aqui. Nunca na minha vida eu vou querer ser dono da igreja, porque o dono da igreja morreu na cruz. Amém? Ele deu a vida por nós, amém, queridos? Então é exatamente isso. É na intimidade que a gente se troca e se prepara para o próximo ambiente que vamos estar. É para a família que a gente volta arrependido e cansado. E que se renova outra vez. É na família. Percebe como o ambiente da família é poderoso? Gente, quando eu fico um domingo sem vir na igreja, um domingo, Jesus. Ah, pastor, não, porque eu gosto de estar com vocês. Eu gosto de receber, eu gosto de celebrar, eu gosto de estar com os irmãos, eu gosto de ouvir problema. É assim a família, amém, queridos? Agora tem gente que não quer nem... Vamos na igreja hoje, né? Faz tempo que a gente não vai na igreja. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Eu sei que muita gente aqui hoje poderia estar, eu falo isso no culto das 5, né? Poderia estar na praia, passeando com a sua família de sangue e tal, né? E etc. Legal, não é? E todo domingo nós estamos aqui, você percebe? Todo domingo, pastor, nós tiramos a roupa. Tem gente que já não tem nem mais roupa, a mesma roupa, né? E agora não tem dinheiro para comprar mais roupa nova, e aí, misericórdia. E aqui então? Aqui então é complicado, né? Sábado, domingo, são 2 cultos, então você tem que aparecer, e terça-feira já não pode vestir essa camisa mais, porque vai... E a coisa é desse jeito, e as pessoas falam assim, poderia estar em outro lugar? Poderia, mas nada é tão melhor do que estar com a família. Agora, se você sente isso pela sua família sanguínea, muito mais deve sentir pela sua família espiritual. Sabe por quê, meu irmão? Porque a família sanguínea é aquela que você quer salvar para ir para o céu. E quem te ajuda nisso é a família espiritual. É a família espiritual que vai jejuar, que vai orar pela sua casa, pela sua família, que vai ministrar na sua vida. Amém? Por isso que nós temos células. Célula onde? É na casa. E tem gente que tem resistência com isso. É porque tem resistência com Atos dos Apóstolos. E diz que é crente. Não, sou crente, sou... Ô meu irmão, então você tem que rever esses seus conceitos aí, em nome de Jesus. Olha lá, que se reuniam nas casas, mas se reuniam no templo. Era graça, era felicidade, era alegria, aleluia, glória a Deus, diga glória a Deus. Né? É ter intimidade, lute pela sua família, lute pela sua igreja. Se esforce pela paz, não se canse de fazer o bem. Uma marca da apostasia, irmãos, é não amar a igreja. E o que está acontecendo hoje? Hoje em dia, nós estamos no final, irmão. O povo não quer amar a igreja. Há um movimento terrível para descaracterizar a igreja do Senhor. Tem que matar esses pastores todos então, pastor. Não sei para que Deus chamou a gente, não sei para que Deus fez pastor. Aí você vai dizer, eu conheço pastor que só sangue. Ah, meu irmão. Você não vive a vida cristã focando no homem, você foca em Cristo. Porque se fosse assim eu já estava morto. Amém? Você está entendendo? Diga graças a Deus. Então, o foco dessa parábola é o amor do pai pelo filho, o filho perdido. E a questão é que o filho era rebelde. E era o filho perdido que desistiu da família. O que nós podemos aprender com isso, pastor? Preste bem atenção aqui, se você está aqui, de repente está aí meio cansado, que foi à praia hoje e tal, de repente cochilando. Dá um toque para o irmão, não cochila não, que isso é muito importante. Preste bem atenção, eu também hoje eu estou cansado, né? Eu fiz quase 30 quilômetros de pedalada hoje de manhã, estou aí, né? Vou chegar a 30, irmão, meu alvo é chegar a 30. Mas olha, e o que podemos aprender com isso? O que podemos aprender com isso é que Deus sempre vai nos amar, mas não precisamos sair de casa para descobrir a orfandade. Podemos aprender com a postura do filho. Por que sair de casa? Por que sair da igreja? Por que se afastar? Por que se desviar? Ah, porque a igreja é a família, campeão. E sabe o que está acontecendo, irmão? As pessoas estão com facilidade de se desviar, de se afastar. Sabe por quê? Porque dentro de casa está assim.
Sabe qual a diferença de igreja fábrica e igreja família? A igreja fábrica, ela existe para o sucesso dos seus donos. A igreja família, a família para a próxima geração, para os filhos. Eu estou preparando exatamente para o meu filho, para a minha filha, para o meu neto. Amém? Dessa forma é a igreja. Porque você quer ver o seu pai salvo, que era o pastor. Ou você não quer ver o seu pai ir para o céu? Sua mãe, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, que era o pastor. Então você tem que estar na família. É a família que vai gerar isso. É a igreja de Jesus que vai gerar isso. É você estar junto ali, em nome de Jesus. Amém, querido? Você já imaginou, irmão? Seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, sua esposa, seu esposo, alguém que você ama, que tem intimidade ali, morrer sem Jesus Cristo, sem estar no caminho, na presença do Senhor, e você nunca mais vai ver aquela pessoa? Você já pensou nisso? Não, pastor, Deus não vai fazer. Não, não é Deus que vai fazer não, irmão. Presta atenção. As decisões de Deus já foram tomadas. A escolha é nossa. Por isso esse movimento aí para descaracterizar a igreja como igreja local, como igreja família. Interessante que tem um movimento aí que diz assim, não, nós não temos igreja local, nós somos sem nome. Aí eu descobri que eles se reúnem em determinado lugar toda semana. Eu disse, gente, por que essa luta contra a igreja local? Por que essa briga? Mas é o diabo. E muitos crentes caem nessas ciladas. Diga ao teu irmão, irmão, isso aqui é família. Amém? Continue na família, a casa é sua. Segunda coisa, volte para casa se você saiu. O pai te espera. Amém? Caindo em si, ele disse, quantos empregados meu pai tem comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho, voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. Louvado seja o nome do Senhor. A casa é sua, o pai está te esperando. Mas certa vez o filho falou assim, pai, me abandona não? Disse, não, você sabe o endereço da sua casa. Um dia que você quiser voltar, a casa é sua. E eu estou de braços abertos para te receber. É assim que nós estamos aqui para receber aqueles que se desviaram, que saíram, que não sei o quê, papapá. No dia que se arrependerem e voltarem, nós estamos aqui. E vamos fazer uma festa. É assim que faz. É desse jeito. Amém, queridos? Aleluia. Note aqui. O pai aqui não foi atrás do filho não, tá? Aí você diz, nossa, essa igreja não tem amor. O filho não estava ferido. O filho não saiu, irmão, porque o pai expulsou. Essa atitude do pai, vejam isso, aqui, olha aqui. Essa atitude do pai de não ir atrás do filho, mostra que Deus nunca vai incentivar a nossa rebeldia. Mas vai sempre esperar pelo nosso arrependimento. Toca no teu irmão, essa daí é forte, hein? O pai espera, pastor, mesmo diante de algo tão terrível que o filho fez, espera. Ele não guardou mágoa. Não deixou de amar o filho. É assim que a gente faz. Eu falo para os irmãos, não desista dos filhos. Não desista das pessoas. Ame as pessoas. Elas vão voltar. Vão se arrepender. Muitas vezes temos a tendência de tirar o lugar da pessoa que saiu. Eu digo para a pessoa assim, não, seu lugar está aqui, ó. Amém? Seu lugar continua aqui. Te esperando para você voltar. Volta em nome de Jesus. Se você estava longe, hoje é o dia de você voltar. Amém, querido? Pequei contra o céu e pequei contra ti. Trata-me como um dos seus escravos.
Terceira coisa, participe da festa. A festa é para você. A festa é para você. O pai disse aos seus servos, depressa, traga a melhor roupa, vistam nele. Coloque o anel no seu dedo e calçado nos seus pés. Traga o novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa e vamos nos alegrar. Aleluia. Quem gosta de festa aqui, levante a mão. É festa. Quando alguém volta para o Senhor, se arrepende, é festa. Ele estava perdido e foi achado, meu filho estava morto e voltou à vida. E começaram a festejar o seu regresso. Para participarmos dessa festa, querido, receberemos complementos. O quê? A primeira coisa que ele falou, a melhor veste. Por que a melhor veste, pastor? Porque quem volta e se arrepende não pode continuar com a mesma veste. Tem que tirar a roupa velha. Aí o cara vem e quer continuar com a roupa velha. Não, vai tirar a roupa velha. Tem roupa nova para você. Amém? Aleluia. Segunda coisa que ele colocou foi o quê? Anelzinho no dedo. Bota o anelzinho nele. Por quê? Lá fora era bagunça. Aqui dentro tem compromisso, tem aliança. Lá você faz o que você quiser. Agora você voltou, dentro de casa, tem compromisso. É o cara que quer ser crente em Cristo Jesus para pertencer a uma igreja local, uma família local, e não quer ter compromisso. Continua pródigo. Não quer colocar o anel. E olha que o anel é símbolo de autoridade. Qual a outra coisa que ele falou? Calçado. Por que calçado? Porque lá fora você vive sem direção, mas aqui dentro tem direção. Bota o calçado nele. Qual a outra coisa que ele fez? Olha o novilho gordo. Pega o novilho gordo. Você imagina o churrasco daquele novilho, irmão. Que festa daquele dia, hein? Regada a Coca-Cola. Coca-Cola daquela época, não sei. Você imagina, festa que foi. Novilho gordo, sabe por quê? Ele estava falando para o filho o seguinte: aqui em casa tem provisão, aqui você não passa fome não. Quem está na presença, em casa, na família, não passa fome, irmão. Porque o pai tem provisão, tem sustento. Quarta coisa. Diga para o teu irmão, irmão, isso aqui é família, hein? Faça da festa dos outros a sua. Por que você não pode se alegrar com a festa do outro, irmão? Hein? Por que você não pode se alegrar? O outro vem e conta o testemunho dele, meu pai e tal. Também. Faça da festa dos outros a sua. Porque olha o que o filho que ficou falou. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Muitas vezes esse sentimento se aflora dentro de nós, irmão, de maneira inexplicável. Por que ele chegou agora, vai sentar na... Como o pessoal fala? Ele vai sentar já na janela. Por que ele chegou agora, tem um ano, já tem 5 anos com o senhor aqui, e ele... Gente, você está com inveja do seu irmão? Faça da festa do outro a sua festa. Ou seja, não existe motivo para você não se alegrar com a vitória do outro. O que é isso então, pastor? Isso é uma raiz que está dentro do teu coração de inveja. E sabe o que Provérbios diz, Salomão diz? O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Tem gente, irmão, que vive apodrecido. Aí dá aquela doença, como é que é? Que é a doença, pastora? Os ossos? Osteoporose? Isso aí. Fazendo aqui só uma figura aqui. Apodreceu os ossos. Fato é, irmãos, é que muitas vezes deixamos de sentir coisas boas porque estamos muito preocupados com a vida dos outros e aquilo nos faz mal. É verdade.
Tiago diz, pois aonde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão em toda espécie de males. Pense nisso, irmão. O filho satisfeito sempre foca no que o pai fez em sua vida e celebra o que o pai faz na vida dos seus irmãos. Papai tem te abençoado? Diga assim, graças a Deus. Então continue na família, a casa é sua. Volte para casa, se você saiu, o pai está te esperando. Participe da festa, ela é sua, é para você. Faça da festa do outro a sua festa. E por fim, irmãos, seja filho. Que é isso, pastor? Parece ser redundante, né? Mas tem gente, irmãos, que muitas vezes não sabe ser filho. Olha só, presta atenção aqui, ó. Olha o que o texto diz. Mas ele respondeu ao seu pai, ó, o filho que ficou. Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Você sabe o que significa isso aqui? Filho órfão com pai presente. É isso que significa. Tenho trabalhado como escravo. Ele se enxergava assim para o pai. Tem gente que trabalha aqui, tem gente que serve ao Senhor, e essa que está fazendo um favor para Deus. Eu vou dizer uma coisa para você, é tão lindo, é um privilégio nós pertencermos à igreja do Senhor, irmão. Amém? É um privilégio. Hoje eu estava pensando de manhã, gente, como que essa turma, como que é maravilhoso. No domingo a gente chega às 4 horas da tarde, a maioria chega um pouquinho antes, né, para se preparar, para organizar, para orar, para tal, e coisa toda, gente, como que é maravilhoso. Irmãos, para esses irmãos, não é uma coisa pesada, eles não são escravos, eles são filhos. E ele se sentia como escravo. Tem crente que tem dificuldade de relacionamento com Deus, porque ele vê Deus como Senhor, e ele como escravo desse Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, o verdadeiro filho de Deus, ele tem prazer em servir e não ser servido. Então o filho que reclama que está servindo, é porque na verdade não é filho, é escravo. Precisa se libertar ainda. Diga para o teu irmão, isso aqui é família, irmão. Amém? É exatamente assim, né? Nós precisamos analisar, irmão, nossas frustrações, decepções, inveja. Colocarmos um padrão no nosso relacionamento com Deus. Seja filho o tempo todo. Olha a resposta do pai para o filho. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Meu irmão, tudo que Deus te deu, que Deus tem te dado, é dele. E ele disse assim, o que eu tenho te dado é seu também. Tudo que é meu é seu. Ah, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. É o que diz o texto. Contudo, aos que receberam Jesus, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O verdadeiro filho de Deus, ele nasce de Deus, ele não nasce pela vontade do homem. Ele não nasce de forma natural. Você é filho, irmão. Ah, fala de novo aí para o teu irmão. Irmão, isso aqui é família. E aí o cara quer que família não tenha problema. Não é verdade? O cara quer chegar na família e agir como, sabe, do jeito que ele quer agir, da vontade dele. Não, mas eu penso assim. Você imagina, você que é pai, se você ainda não é pai, você vai passar por isso. Mas a sociedade hoje, irmão, está uma verdadeira anarquia no que diz respeito a princípio de família. Não é verdade? A igreja não... Aí estão querendo fazer com que a igreja também se torne anárquica.
que a igreja aceite tudo. Não, tem que aceitar tudo, porque Deus é amor, Deus ama para transformar você, e não para permanecer você como está. Então não vem com essa história, não vem, irmão, com essa história. Não caia nesses laços, isso aqui é família, família no padrão de Deus. A tua casa tem que ser família no padrão de Deus, amém? Aleluia. Comece assim. Se você ainda não constituiu uma família, constitui uma família debaixo desse princípio de Deus, padrão de Deus. Vão para a sociedade, vão mostrar isso em nome de Jesus. Filho, irmão, tem que se posicionar no reino de Deus. Filho se posiciona, amém? Por quê, pastor? Porque isso aqui é família. Isso aqui não é historinha não, isso aqui não é religião não, irmão. Isso aqui não é igrejinha para você, sabe? Ah, não, porque eu sou membro da igreja X, da igreja Y. Você, irmão, para com isso. Você tem que pertencer, você tem que ser filho, você tem que, sabe, aleluia. Nós somos igreja mesmo, nós somos filhos de Deus, nós nos posicionamos, nós estamos aqui como embaixadores de Deus, tá? Em nome de Jesus, porque o céu aqui é representado pela igreja do Senhor, aleluia. Desse jeito, irmão, vão para cima. A semana que vem traz todo mundo para a igreja. Pastor, mas nós estamos aí ainda na pandemia. Estamos na pandemia, mas já estamos em risco baixo, amém? O risco já está baixinho, graças a Deus. Daqui a pouco vai acabar, né? Mas mantenha os seus cuidados, né? Que está gravado, graças a Deus. Mantenha os seus cuidados. Mas não estou falando porque está gravado. Mantenha os seus cuidados, a máscarazinha e tal, álcool gel, pá, né? Dentro da possibilidade, distanciamento, essa coisa toda. Daqui a pouco a vacina vai vacinar todo mundo, né? Mas mantendo cuidado, né? Esperando a direção das nossas autoridades. Amém? Esperando a direção das nossas autoridades. E eu quero que você fique em pé em nome de Jesus. Não importa se você tem um sentimento do filho pródigo ou do filho que não ficou. Saiba que Deus nos ama de forma única. Isso significa o quê? Significa que Ele não coloca todo mundo num recipiente. Não, pastor. Ele diz que ama você. Ele ama você sabendo da sua individualidade. O pai é assim. Isso aqui é família, irmão. E hoje, Jesus te convida. O pai te convida. Se você está afastado, desviado, se você está, sabe, distante, se você está vivendo do seu jeito e não como Deus gostaria que você estivesse caminhando, se você não tem compromisso, se você não tem responsabilidade com a família, aonde Deus colocou você, é a oportunidade de você se arrepender. Se arrependa. Se arrependa. Diz para o pai nessa noite: pai, pequei contra ti, contra o céu. E o pai vai dizer para você: vem, meu filho. O pai vai correr para você, o pai vai te abraçar nessa noite. O pai vai te abraçar. Isso aqui é família, irmão. Eu tenho ministrado já algumas vezes sobre família, porque eu tenho visto que tem uma guerra para descaracterizar a família e a igreja, porque são as únicas duas instituições estabelecidas que vieram do céu. Coração regenerado. E aí, meu irmão, a luta é grande mesmo. E nós precisamos estar juntos, unidos, em nome de Jesus. Mais próximos possível, mais perto possível. Mas pastor, enquanto mais próximo, mais perto, tem problema, porque é família. Quanto mais intimidade, é assim. A gente vai desnudando. E é família, irmão. É assim mesmo. Família. É a igreja. A família espiritual.